E se eu te dissesse que o maior milagre do seu dia não está nas grandes conquistas, mas no simples abrir dos olhos a cada manhã? Que Deus, neste exato momento, está oferecendo a você uma nova oportunidade de recomeço, de vitória, de transformação. Você já parou para pensar por que o sol nasce todos os dias? Por que Deus não deixou o mundo em escuridão eterna? Porque cada amanhecer é um convite divino. Um convite para que você deixe para trás os erros de ontem, as dores que carrega, os medos que te paralisam. Cada manhã é uma página em branco que o Criador coloca diante de você, esperando que você escreva uma história de fé, de coragem, de vitória. Mas aqui está a verdade que poucos compreendem. O amanhecer não é apenas um fenômeno da natureza. É uma declaração de guerra contra as trevas. É Deus dizendo, mais uma vez, eu escolho você. Mais uma vez, eu te dou a chance de vencer. E você está preparado para aceitar este convite celestial? Está pronto para transformar cada despertar em um momento de encontro com o sagrado? Hoje, nesta jornada que faremos juntos, você descobrirá como fazer de cada manhã uma vitória espiritual. Como acordar não apenas com os olhos, mas com a alma. Como transformar o simples ato de levantar da cama em um ato de fé poderoso que mudará completamente a sua vida. Quantas vezes você acordou com o coração pesado? Quantas manhãs começaram com aquela sensação de angústia, como se um peso invisível estivesse sobre o seu peito? Você abre os olhos e, em vez de gratidão, vem a preocupação. Em vez de esperança, vem o medo do que o dia pode trazer. Talvez seja a conta que não sabe como vai pagar. Talvez seja o relacionamento que está destruído e você não sabe como consertar. Pode ser a doença que te assombra, o emprego que perdeu, o filho que se afastou, o sonho que morreu. E ali, naquele quarto silencioso, entre o sono e a vigília, você se pergunta: Senhor, até quando? Até quando terei que carregar este fardo? Essa é a realidade de milhões de pessoas neste exato momento. Pessoas que acordam, mas não vivem. Que respiram, mas não sentem o ar puro da esperança. Que caminham, mas arrastam correntes invisíveis de desânimo e desespero. São pessoas que perderam a capacidade de ver o amanhecer como uma bênção e passaram a vê-lo como apenas mais um dia de luta, mais uma batalha a ser enfrentada sozinho. E quando você se sente assim, quando a noite parece mais convidativa que o dia, quando dormir parece melhor que acordar, é porque sua alma está gritando por algo maior. Sua alma está sedenta de Deus. Ela está clamando por aquela paz que excede todo entendimento, por aquela força que não vem de você, mas do alto. O mundo te ensinou a acordar olhando para os problemas, mas Deus quer te ensinar a acordar olhando para Ele. Você sabia que essa dor que você sente ao acordar, essa angústia matinal, não é novidade para Deus? Ele já viu isso antes. Ele já cuidou disso antes. E a Bíblia está repleta de pessoas que acordaram com o coração partido, mas encontraram em Deus a força para transformar aquela manhã em vitória. Pense em Jó, um homem que tinha tudo: riqueza, família, saúde, respeito. E em um único dia, perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde se foi. E quando ele acordava, cada manhã era um lembrete vivo de tudo o que havia perdido. Suas feridas doíam, sua alma sangrava, seus amigos o acusavam. Sua própria esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas sabe o que Jó fez? Mesmo em meio à dor insuportável, mesmo quando acordar parecia uma tortura, ele não abandonou sua fé. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó compreendeu algo profundo, que o amanhecer não é sobre o que você perdeu ontem, mas sobre o que Deus pode fazer hoje. Ou pense em Davi, fugindo de Saul, escondido em cavernas, acordando cada dia sem saber se seria seu último. E ali, nas trevas daquelas cavernas, ele escreveu: de madrugada ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei esperando. Davi transformou suas manhãs de terror em manhãs de adoração. Deus estava com Jó, Deus estava com Davi e Deus está com você agora. Mas o que acontece quando você acorda e esquece de Deus? Quando você deixa que o primeiro pensamento do dia seja a preocupação, o medo, a ansiedade. O que acontece quando você entrega sua manhã ao desespero em vez de entrega lá ao Criador? A resposta é dolorosa, mas precisa ser dita. Você vive em derrota antes mesmo de a batalha começar. Você carrega sozinho um peso que nunca foi seu para carregar. Você tenta resolver com suas próprias forças aquilo que só o poder de Deus pode resolver. E no final do dia, você se deita exausto, frustrado,
vazio, sentindo que nada mudou, que nada melhorou. Viver sem fé no amanhecer é como tentar encher um copo furado. Por mais que você se esforce, por mais que você tente, nunca há plenitude, nunca há paz. Porque você está tentando viver uma vida espiritual com recursos apenas humanos. E isso, meu amigo, é impossível. Quando você acorda e não busca Deus, você está dizendo: Senhor, eu posso fazer isso sozinho. E Deus, em seu amor infinito, permite que você tente. Mas Ele sabe, e no fundo você também sabe, que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, o dia é apenas um ciclo de 24 horas. Com Ele, o dia é uma oportunidade de milagres. E assim, dia após dia, você acorda cansado da vida. Não cansado do trabalho, mas cansado de existir sem propósito, sem direção, sem a presença daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas agora, preste atenção, porque o que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você vive cada dia. Deus não espera você estar pronto para abençoar seu amanhecer. Ele não espera você estar forte, feliz ou merecedor. Ele já decidiu te abençoar antes mesmo de você abrir os olhos. A Bíblia diz em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Você percebeu? Não renovam-se quando você merece. Não renovam-se quando você está perfeito. Renovam-se cada manhã, automaticamente, incondicionalmente, porque Deus é fiel. Isso significa que, quando você acordar amanhã, já existe misericórdia esperando por você. Já existe graça, existe amor, já existe provisão celestial pronta para ser derramada sobre a sua vida. Não por causa do que você fez, mas por causa de quem Deus é. Então, a verdadeira questão não é se Deus está presente na sua manhã. Ele está. A verdadeira questão é: você vai reconhecer essa presença? Você vai abrir seu coração para receber o que Ele já preparou para você? Ou vai continuar acordando olhando apenas para os problemas, ignorando o Deus que está ali, de braços abertos, esperando te envolver em seu amor? Hoje você começa a entender que transformar cada amanhecer em vitória espiritual não é sobre você ser forte. É sobre você permitir que o Deus Todo-Poderoso seja forte em você. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus, porque é nela que encontramos a verdade absoluta sobre o poder do amanhecer espiritual. Não são apenas palavras bonitas, mas promessas vivas que transformam realidades. O Salmo 143, versículo 8, declara: faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar, pois a ti levanto a minha alma. Perceba a profundidade desta oração. Davi não está pedindo força para enfrentar o dia, ele está pedindo para ouvir a voz de Deus pela manhã. Porque ele sabe que quando você começa o dia ouvindo a Deus, todo o resto se alinha. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35 está escrito: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, precisava buscar o Pai nas primeiras horas do dia, quem somos nós para achar que podemos viver sem isso? Isaías 26, versículo 9, nos ensina: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te. Madrugar para buscar a Deus não é religiosidade, é necessidade espiritual. É compreender que sua alma tem fome e sede, e que apenas Deus pode saciar. Estes versículos não são sugestões, são instruções divinas para uma vida vitoriosa. São um mapa que Deus deixou para você não se perder no deserto da existência humana. Deixe-me te contar uma história que mudará sua perspectiva sobre o poder do amanhecer com Deus. É a história de Pedro, o discípulo que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Você consegue imaginar a dor daquele amanhecer? A noite mais longa da vida de Pedro havia terminado. Ele havia jurado fidelidade a Jesus, prometido que morreria por ele. Mas quando a pressão veio, quando o medo bateu à porta, Pedro negou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então o galo cantou. E Jesus olhou para ele. Naquele momento, quando os primeiros raios de sol começaram a romper a escuridão, Pedro saiu e chorou amargamente. Ele não chorava apenas de remorso. Ele chorava porque achava que havia perdido tudo, que sua chance havia acabado, que aquele amanhecer era o fim da sua história com Jesus. Mas 3 dias depois, outro amanhecer chegou, o amanhecer da ressurreição. E sabe qual foi uma das primeiras coisas que Jesus ressuscitado fez? Foi atrás de Pedro, na beira do mar da Galileia. Em uma manhã após uma noite de pesca frustrada, Jesus apareceu, preparou o café da manhã. E ali, naquele amanhecer, Jesus não condenou Pedro. Ele
o restaurou. 3 vezes Pedro havia negado. 3 vezes Jesus perguntou: você me ama? E 3 vezes deu a Pedro a oportunidade de recomeçar. Aquele amanhecer transformou um homem derrotado no líder da igreja primitiva. Aquele amanhecer provou que com Deus, cada novo dia é uma oportunidade de restauração completa. A história de Pedro nos ensina algo revolucionário. Seu passado não define seu amanhecer. Não importa o que você fez ontem. Não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes negou sua fé, quantas vezes escolheu o caminho errado. Quando Deus está envolvido, cada manhã é uma oportunidade de recomeço total. Pedro não precisou fazer penitência. Não precisou provar seu valor. Não precisou conquistar novamente o amor de Jesus. Porque o amor de Deus não é condicional. Ele não é baseado no seu desempenho, é baseado no caráter imutável dele. E aqui está o segredo. Jesus buscou Pedro no amanhecer. Ele não esperou Pedro se sentir pronto. Ele não esperou Pedro superar a vergonha sozinho. Jesus foi até ele e disse: vamos recomeçar. Vamos transformar sua derrota em vitória. Vamos fazer deste amanhecer o início de algo grandioso. Isso significa que neste exato momento, não importa onde você está, não importa o que você fez, Jesus está preparando um café da manhã espiritual para você. Ele está esperando por aquele momento em que você vai parar de olhar para suas falhas e começar a olhar para Ele, aquele momento em que você vai permitir que Ele transforme sua história. Porque a verdadeira vitória espiritual no amanhecer não é acordar sem problemas. É acordar sabendo que você tem um Deus que transforma problemas em propósitos, derrotas em triunfos, noites de choro em manhãs de alegria. Então, como você aplica isso na sua vida hoje? Como você transforma esse conhecimento bíblico em experiência real? Primeiro, mude seu primeiro pensamento do dia. Quando você acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas, antes de se preocupar com qualquer coisa, faça uma declaração: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Eu entrego este dia em tuas mãos. Segundo, crie um momento sagrado pela manhã. Não precisa ser 1 hora. Podem ser 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. O tempo não é o mais importante. O mais importante é a intenção. Separe um momento para ler a palavra, para orar, para simplesmente estar na presença de Deus. Jesus fazia isso. Davi fazia isso. E eles eram muito mais ocupados do que você. Terceiro, declare vitória antes de ver a vitória. Não espere as coisas melhorarem para agradecer. Agradeça pela manhã e veja as coisas melhorarem. Porque fé não é acreditar no que você vê. Fé é acreditar até que você veja. E quando você começa o dia declarando: este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e me regozijarei nele, você está ativando o poder espiritual sobre sua realidade física. Quarto, perdoe-se pela noite anterior. Se você falhou ontem, está perdoado. Se você pecou, há graça. Não carregue para o novo dia o peso do dia que já passou. Deus não lembra mais. Por que você insiste em lembrar? Agora eu preciso te fazer algumas perguntas e quero que você seja honesto consigo mesmo. Você tem tratado cada amanhecer como um presente de Deus ou como um peso a carregar? Quando você abre os olhos pela manhã, seu primeiro impulso é agradecer ou reclamar? Você tem separado tempo para buscar a Deus no início do dia ou só clama por Ele quando tudo dá errado? Você tem permitido que Ele escreva a sua história ou tem tentado ser o autor sozinho? Você acredita mesmo que Deus pode transformar seu amanhecer em vitória, ou isso é apenas uma ideia bonita que não se aplica à sua realidade? Essas perguntas não são para te condenar, são para te despertar, porque muitos de nós estamos vivendo muito abaixo do que Deus preparou. Estamos sobrevivendo quando deveríamos estar triunfando. Estamos arrastando correntes, quando Jesus já pagou o preço pela nossa liberdade. E se você está sentindo que esta mensagem foi feita especialmente para você, que cada palavra está tocando em algo profundo da sua alma, eu te convido a permanecer comigo até o fim desta jornada, porque o que você já ouviu até agora é apenas o começo. Há muito mais que Deus quer revelar sobre como transformar cada amanhecer em uma experiência de vitória espiritual. Não interrompa agora, não deixe a distração roubar este momento. Deus está falando com você através desta mensagem. E Ele tem algo poderoso preparado para os próximos minutos que podem mudar completamente a trajetória da sua vida. Você já percebeu como sua mente funciona nos primeiros minutos após acordar? É como se houvesse uma batalha silenciosa acontecendo. De um lado,
os pensamentos de preocupação tentam tomar conta. Do outro, há uma pequena voz te chamando para algo maior. E a verdade é esta: quem vence essa batalha matinal determina quem vencerá o dia inteiro. A fé em Deus não é apenas um sentimento religioso, é uma fortaleza para a sua mente. Quando você acorda e ancora seus pensamentos em Deus, algo sobrenatural acontece. Sua mente, que estava programada para o pânico, começa a ser reprogramada para a paz. Seu coração, que estava pesado de ansiedade, começa a experimentar leveza. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, guardar o coração e a mente, isso não é poesia, é proteção espiritual real. Quando você entrega suas preocupações a Deus, logo pela manhã, Ele coloca uma guarda sobre seus pensamentos. Ele filtra o que entra, Ele fortalece o que estava fraco, Ele cura o que estava ferido. E o resultado? Você não reage mais por impulso, não se desespera mais por qualquer problema, porque sua mente está ancorada em algo maior que as circunstâncias. Está ancorada no Deus que controla todas as circunstâncias. Mas deixe-me ser direto com você. Não basta orar uma vez pela manhã e achar que está tudo resolvido. A oração não é um ritual mágico que você cumpre e pronto. A oração é uma conversa contínua com Deus ao longo de todo o dia. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17: Orai sem cessar. Isso não significa que você precisa ficar 24 horas de joelhos em um altar. Significa que você mantém uma conexão espiritual constante com o Pai. Você está trabalhando? Converse com Deus sobre o trabalho. Está enfrentando um desafio? Peça sabedoria a Ele. Recebeu uma bênção? Agradeça imediatamente. A oração constante é como respirar. Você não pensa em cada respiração, mas se parar de respirar, morre. Da mesma forma, quando você mantém essa comunicação constante com Deus, você respira espiritualmente. Você permanece vivo, forte, conectado à fonte de toda a força. E aqui está o segredo que muitos cristãos não descobriram. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Porque a oração não é um dever pesado. É um privilégio maravilhoso. É ter acesso direto ao trono do Criador do Universo. É poder falar com aquele que conhece o fim desde o princípio, que tem todas as respostas, que pode todas as coisas. Então, comece seu dia em oração. Continue o dia em oração. E termine o dia em oração. E quando você acordar no dia seguinte, você verá como sua vida foi transformada por essa intimidade com Deus. Agora, eu sei que alguns de vocês estão passando por momentos extremamente difíceis. E talvez você esteja pensando: isso tudo é bonito, mas você não conhece minha situação. Você não sabe a dor que eu sinto. Você não entende o tamanho do problema que eu enfrento. E você tem razão. Eu não conheço sua situação específica, mas eu conheço o Deus que conhece. E eu conheço as promessas que Ele deixou para exatamente estes momentos. Promessas que são como âncoras para a alma em meio à tempestade. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus não disse: talvez eu te ajude. Ele disse: eu te ajudo. É uma promessa absoluta, incondicional, eterna. Jeremias 29, versículo 11, declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Enquanto você está preocupado com um problema, Deus está planejando a solução. Enquanto você vê um beco sem saída, Deus já preparou a porta de escape. E Romanos 8, versículo 38 e 39, garantem: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se apernar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Transformar cada amanhecer em vitória espiritual requer também que você construa hábitos diários que agradam a Deus. Não estou falando de legalismo religioso. Estou falando de escolhas práticas que alinham sua vida com a vontade divina. Primeiro hábito: comece o dia com gratidão. Antes de reclamar do despertador, agradeça por ter acordado. Antes de murmurar sobre o trabalho, agradeça por ter trabalho. Gratidão não é fingir que os problemas não existem. É reconhecer que as bênçãos são maiores que os problemas. Segundo hábito: alimente sua alma
antes de alimentar seu corpo. Leia pelo menos um versículo bíblico antes de verificar as redes sociais. Passe pelo menos 5 minutos em oração antes de mergulhar nas tarefas do dia. Sua alma precisa de nutrição tanto quanto seu corpo. Terceiro hábito: pratique o perdão diariamente. Não acumule mágoas. Não guarde rancor, porque a amargura é como veneno que você bebe esperando que o outro morra. Perdoe rápido, perdoe completamente, perdoe repetidamente, como Deus te perdoou. Quarto hábito: siga alguém. Faça algo bom por alguém sem esperar nada em troca. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática. Quando você serve, você se torna mais parecido com Jesus. E quando você se torna mais parecido com Jesus, sua vida muda radicalmente. Quinto hábito: encerre o dia com reflexão. Antes de dormir, revise o dia com Deus. Agradeça pelas vitórias. Peça perdão pelos erros. Entregue as preocupações. E durma em paz, sabendo que Deus não dorme e está cuidando de você. Deixe-me te contar sobre uma pessoa que compreendeu esse princípio de transformar o amanhecer. Não vou citar nomes, mas foi alguém que passou por uma das piores fases da vida. Perdeu o emprego, a saúde estava debilitada, o casamento estava por um fio e as dívidas se acumulavam como montanhas intransponíveis. Cada manhã era uma tortura. Acordar significava enfrentar novamente aquela realidade cruel. Mas um dia, essa pessoa tomou uma decisão radical. Não importa o que aconteça, vou começar cada dia agradecendo a Deus, não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. E sabe o que aconteceu? Não foi mágica instantânea, não foi solução da noite para o dia. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não as circunstâncias primeiro, mas o coração. A paz começou a crescer onde antes só havia desespero. A força começou a brotar onde antes só havia fraqueza. E então, gradualmente, as circunstâncias também começaram a mudar. Hoje, essa pessoa te diria: a vitória não começou quando os problemas terminaram. A vitória começou quando eu decidi confiar em Deus, mesmo com os problemas ainda presentes. É como o amanhecer na natureza. A escuridão não sai de uma vez. Primeiro vem aquele clarão tênue no horizonte. Depois, lentamente, a luz vai vencendo as trevas. Até que, de repente, o sol rompe completamente e o dia triunfa sobre a noite. Assim é sua vida com Deus. A vitória já começou. A luz já está rompendo. Continue confiando. O amanhecer completo está chegando. Mas eu preciso ser honesto com você. Nem todo amanhecer será fácil. Haverá manhãs em que você acordará e a dor será tão intensa que você se perguntará se vale a pena continuar. Haverá dias em que a fé parecerá uma palavra vazia e a esperança parecerá uma ilusão distante. Você já teve aquela manhã em que acordou com o coração dilacerado, quando a pessoa que você amava não está mais ao seu lado? Quando você olha para o lado da cama e vê o espaço vazio e a solidão grita tão alto que você mal consegue respirar? Ou aquela manhã, após receber o diagnóstico médico que mudou tudo? Quando você acorda e, por um breve segundo, esquece o que está acontecendo, mas então a realidade te atinge como um soco no estômago. Há manhãs em que você acorda e lembra que seu filho está perdido nas drogas. Manhãs em que você olha para o espelho e não reconhece mais quem você se tornou. Manhãs em que a conta do aluguel vence e você não tem de onde tirar o dinheiro. Manhãs em que a depressão pesa tanto que levantar da cama parece uma façanha impossível. E nestas manhãs, todas aquelas palavras bonitas sobre vitória espiritual parecem distantes, irreais, inalcançáveis. É nestes momentos que sua fé é verdadeiramente testada. Não quando está tudo bem, mas quando tudo está desmoronando. Não quando você sente a presença de Deus, mas quando parece que Ele está em silêncio. É exatamente aqui, neste ponto de dor profunda, que acontece o verdadeiro crescimento espiritual. É aqui que você descobre se sua fé é real ou apenas emocional. E a Bíblia não esconde estas provações. Ela não pinta um quadro falso de uma vida cristã sem sofrimento. Pelo contrário, ela nos mostra que os maiores servos de Deus passaram pelas mais intensas provações. Pense em José, um jovem com sonhos dados por Deus. Mas antes desses sonhos se cumprirem, ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna, vendido como escravo, levado para um país estrangeiro, falsamente acusado de um crime que não cometeu e jogado na prisão. Anos de sofrimento, anos de injustiça, anos acordando em uma masmorra escura, se perguntando onde estava o Deus dos seus sonhos.
Mas aqui está o que José compreendeu e que você precisa compreender. Deus não havia abandonado o plano. Deus estava preparando o palco. Cada provação era uma preparação. Cada dor era um polimento. Cada manhã na prisão era um dia mais perto do palácio. Ou pense em Paulo, um apóstolo poderoso, usado por Deus para escrever grande parte do Novo Testamento. Mas Paulo teve um espinho na carne que o atormentava. 3 vezes ele pediu a Deus para remover aquilo. E 3 vezes Deus disse não. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo acordava cada dia com aquele espinho, mas ele aprendeu a transformar sua fraqueza em testemunho do poder de Deus. Ele declarou: quando sou fraco, então é que sou forte, porque ele entendeu que Deus não desperdiça sofrimento. Deus usa tudo para o bem daqueles que o amam. Mas veja o que acontece quando você enfrenta a provação sem fé, quando você acorda na dor e decide que Deus te abandonou, quando você permite que a amargura entre no seu coração, quando você fecha a porta para Deus e tenta enfrentar sozinho. A primeira coisa que acontece é o isolamento. Você se afasta das pessoas, você se afasta da igreja, você se afasta da palavra. E quanto mais você se isola, mais escura fica a sua noite, porque você foi criado para a comunhão, não para a solidão. A segunda consequência é a perda de perspectiva. Quando você tira os olhos de Deus, você aumenta o tamanho do problema. O que era um gigante se torna um monstro incontrolável. O que era uma tempestade se torna um tsunami devastador. Porque sem a presença de Deus, você perde a capacidade de enxergar além das circunstâncias. A terceira consequência é a desesperança. E a desesperança é mortal. Ela mata sonhos, mata relacionamentos, mata propósito. Ela te faz acreditar que nada vai mudar, que não há saída, que você está condenado a viver assim para sempre. E a quarta consequência, talvez a mais trágica, é que você perde a oportunidade de testemunhar o milagre que Deus estava preparando. Porque os milagres acontecem exatamente nos lugares onde a situação parecia impossível. Mas se você desiste antes do tempo, você nunca verá o que Deus estava prestes a fazer. Não permita que a falta de fé roube seu milagre. Não deixe que a dor presente te faça esquecer das promessas futuras. Agora preste muita atenção, porque o que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas provações. Deus não causa seu sofrimento, mas Ele certamente usa seu sofrimento. Ele pega aquilo que o inimigo quis usar para te destruir e transforma em ferramenta para te fortalecer. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Nos ensina, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Boque, percebeu? As provações têm um propósito. Elas não são aleatórias, elas não são crueldade divina. Elas são a forma de Deus te preparar para algo maior. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Como a borboleta que precisa lutar para sair do casulo, para fortalecer suas asas. Deus usa suas provações para revelar o que está dentro de você, para mostrar onde está a sua verdadeira confiança, para ensinar você a depender dele e não de si mesmo. E quando você sai do outro lado da provação, você não é mais a mesma pessoa. Você é mais forte, mais sábio, mais maduro, mais dependente de Deus. Então, naquela manhã difícil, quando a provação te cerca, você pode fazer 2 escolhas: reclamar da dificuldade ou perguntar a Deus o que Ele quer te ensinar através dela. Uma escolha te deixa amargurado, a outra te deixa melhor. E agora chegamos ao ponto de virada, ao momento em que tudo muda, ao insight que pode transformar sua dor em poder, sua provação em promoção, sua noite em amanhecer glorioso. Aqui está a verdade revolucionária. Você não precisa esperar a provação terminar para experimentar vitória. A vitória não está no fim da provação. A vitória está em como você atravessa a provação. Você pode estar no vale mais profundo e ainda assim estar vencendo. Você pode estar na tempestade mais violenta e ainda assim estar em paz. Paulo e Silas estavam presos, espancados, com os pés no tronco. Meia-noite,
em uma prisão romana. E o que eles fizeram? Cantaram louvores a Deus. Não porque estava tudo bem, mas porque eles sabiam que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia fora de controle. E o que aconteceu? Um terremoto. As portas se abriram, as correntes caíram, e o carcereiro e toda a sua família se converteram. A vitória não começou quando eles saíram da prisão. A vitória começou quando eles louvaram na prisão. Porque quando você louva em meio à dor, você está declarando que Deus é maior que sua dor. Quando você adora em meio à provação, você está afirmando que sua fé não depende de circunstâncias favoráveis. E é exatamente neste momento, quando você decide confiar apesar de tudo, que Deus move céus e terra a seu favor. Não porque você mereceu, mas porque sua fé ativou o poder dele. Sua confiança liberou a ação divina. Seu louvor na madrugada trouxe o milagre do amanhecer. Então, como você reconstrói sua confiança em Deus quando ela foi abalada? Como você volta a crer quando tudo ao seu redor grita que não há motivo para ter esperança? Este é um dos maiores desafios da vida cristã, mas também é onde acontecem as maiores transformações. Primeiro, você precisa lembrar de quem Deus é, não de quem você acha que Ele é baseado nas suas circunstâncias atuais, mas de quem Ele revelou ser através de toda a história. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o sol parar, o Deus que ressuscitou Jesus. Ele não mudou. As circunstâncias mudaram, mas Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segundo, você precisa revisitar suas próprias experiências com Deus. Houve momentos em que Ele te socorreu antes? Houve situações impossíveis que Ele resolveu? Houve orações que Ele respondeu? Então por que você está duvidando agora? Se Ele foi fiel uma vez, Ele será fiel novamente. Se Ele te tirou de um poço antes, Ele pode te tirar deste também. Terceiro, você precisa cercar-se de fé. Afaste-se de pessoas que alimentam sua dúvida e aproxime-se de pessoas que fortalecem sua fé. Leia a palavra, ouça mensagens que edificam, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E quarto, você precisa tomar uma decisão consciente. Eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Eu escolho confiar porque Deus é digno de confiança, não porque minhas emoções concordam. E quando você toma essa decisão de confiar, Deus tem promessas poderosas esperando por você. Promessas que não falham. Promessas que não dependem de você ser perfeito, mas dependem de Ele ser fiel. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Perceba, renovar as forças. Não criar forças do nada. Não fingir que você é forte quando está fraco, mas receber força nova de Deus. Ele te renova, Ele te restaura, Ele te capacita. Salmo 30, versículo 5, declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é uma promessa para você que está chorando agora. Sua noite não é permanente. Seu sofrimento tem prazo de validade. A alegria está vindo. O amanhecer está chegando. Você só precisa resistir mais um pouco. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18 nos assegura: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sua dor é temporária, sua provação é momentânea, mas a glória que Deus está preparando para você é eterna. Não desista agora, não solte a mão de Deus quando você está tão perto da vitória. Porque as promessas de Deus nunca falham, nunca. Deixe-me compartilhar uma história que ilustra perfeitamente o poder de confiar em Deus, mesmo na escuridão. Há muitos anos, um fazendeiro enfrentou a pior seca que sua região já tinha visto. Meses sem chuva, a terra rachada, as plantações morrendo. Outros fazendeiros haviam desistido, vendido suas terras, abandonado seus sonhos. Mas este fazendeiro continuou arando a terra. Todos os dias, ele acordava antes do sol e arava seus campos secos. Os vizinhos riam dele, chamavam-no de louco. Diziam que ele estava desperdiçando tempo e energia em algo que não daria frutos. Um dia, alguém perguntou: por que você continua arando se não há chuva? Por que você continua preparando a terra se não há esperança de colheita? E o fazendeiro respondeu algo profundo: porque quando a chuva vier, e ela virá, eu quero estar pronto. Eu não posso controlar quando Deus vai mandar a chuva, mas eu posso controlar
se minha terra estará preparada para recebê-la. E sabe o que aconteceu? Semanas depois, veio a chuva. E enquanto as terras dos outros fazendeiros estavam duras demais para absorver a água, a terra deste fazendeiro estava pronta. Ele teve a maior colheita da região naquele ano. Não porque ele era especial, mas porque ele preparou para a bênção mesmo quando tudo indicava que a bênção não viria. Você está preparando sua vida para a bênção que Deus vai enviar? Ou está esperando ver a bênção para então começar a se preparar? Agora, vamos tornar isso extremamente prático. Como você prepara a sua vida para as bênçãos de Deus enquanto ainda está na espera? Como você ara a terra enquanto espera a chuva? Primeiro, continue sendo fiel nas pequenas coisas. Mesmo que seu grande milagre ainda não tenha chegado, seja fiel no que Deus já colocou em suas mãos. Cuide da sua família. Faça seu trabalho com excelência. Honre seus compromissos, porque Deus não vai te dar mais se você não está cuidando do que já tem. Segundo, continue adorando. Não espere sentir vontade de louvar. Não espere suas emoções concordarem. Louvar é uma decisão, não um sentimento. E quando você louva em meio à dificuldade, você está declarando que Deus merece sua adoração independentemente das circunstâncias. Terceiro, continue servindo. Ajude alguém, seja so. Abençoe outra pessoa, mesmo que você ainda esteja esperando sua própria bênção. Porque quando você abre sua mão para dar, Deus abre as comportas do céu para derramar sobre você. Quarto, continue aprendendo. Use este tempo de espera para crescer. Leia mais a Bíblia. Ore mais, jejue, busque intimidade com Deus, porque muitas vezes Deus não está atrasando sua bênção, Ele está preparando você para a grandeza da bênção que vem. E quinto, continue declarando. Declare promessas sobre sua vida. Declare vitória. Declare que seu dia de amanhecer está chegando, porque suas palavras têm poder. E quando você declara alinhado com a palavra de Deus, você ativa o sobrenatural. E aqui, neste momento, eu quero falar diretamente ao seu coração. Não à sua mente racional, mas ao lugar mais profundo da sua alma. Aquele lugar onde mora a esperança ferida, onde habitam os sonhos adiados, onde residem as lágrimas que ninguém viu você chorar. Eu sei que você está cansado, sei que tem sido uma jornada longa e difícil, sei que tem havido mais perguntas que respostas, mais noites que amanheceres, mais lágrimas que sorrisos. E sei que há momentos em que você olha para o céu e sussurra: Senhor, até quando? Mas eu preciso que você saiba de algo. Deus vê cada lágrima, Ele conta cada suspiro, Ele conhece cada dor. E não há um único momento do seu sofrimento que Ele tenha ignorado ou desperdiçado. Ele está tecendo uma história de redenção com os fios da sua dor. Ele está esculpindo uma obra-prima com as pedras da sua provação. E este amanhecer que você tanto espera, ele está mais perto do que você imagina. Talvez seja amanhã, talvez seja na próxima semana, talvez seja daqui a alguns meses. Mas ele está vindo tão certo quanto o sol nasce a cada dia. Seu dia de vitória está chegando. Então não desista. Não solte a mão de Deus. Não permita que a escuridão da noite te faça esquecer a promessa do amanhecer. Porque aqueles que perseveram, aqueles que continuam confiando, aqueles que se recusam a desistir, são aqueles que verão a glória de Deus manifestada de maneira poderosa e inegável. Seu amanhecer está chegando. Continue acreditando. Agora vamos falar sobre algo extremamente poderoso. Como a fé transforma literalmente a forma como sua mente funciona. Não estou falando de positivismo barato ou pensamento mágico. Estou falando de uma renovação profunda da sua mente através do poder de Deus. A Bíblia nos ordena em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação pela renovação da mente. Isso é revolucionário. Quando você acorda com pensamentos de derrota, medo e ansiedade, esses não são apenas pensamentos inofensivos. São sementes que, se plantadas e regadas, produzirão frutos de destruição na sua vida. Mas quando você captura esses pensamentos e os substitui pela verdade de Deus, você está literalmente reconstruindo padrões mentais. É como trocar a programação de um computador. Por anos, sua mente foi programada pelo mundo, pela dor, pela decepção, pelo trauma. Mas Deus quer reprogramá-la com sua palavra. E isso não acontece magicamente. Acontece através de uma disciplina diária de submeter seus pensamentos a Cristo. Quando o pensamento de medo vem, você o confronta com: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando a ansiedade bate,
Você declara: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aos poucos, pensamento por pensamento, dia após dia, sua mente é transformada. E quando sua mente é transformada, sua vida é transformada. Mas a transformação não acontece apenas na mente. Ela alcança as profundezas do seu coração. E é no coração que residem as feridas mais profundas, as mágoas mais antigas, as correntes mais pesadas que nos prendem ao passado. Você carrega feridas emocionais, traumas de infância, rejeição, abuso, abandono, traição. Estas feridas não cicatrizam sozinhas com o tempo. O tempo não cura. Deus cura. E Ele quer curar seu coração quebrantado neste exato momento. O Salmo 147, versículo 3 nos diz: Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Não diz que Ele pode curar, diz que Ele cura. É uma ação presente, contínua, disponível para você agora. Mas aqui está o segredo. Você precisa abrir essas feridas para Deus. Muitos de nós enterramos a dor tão profundamente que até esquecemos que ela está lá. Mas ela continua infectando nossa vida, envenenando nossos relacionamentos, sabotando nossas conquistas. Até que você permita que o grande médico examine e trate essas feridas, você continuará vivendo limitado por elas. E quando Deus cura, Ele não apenas remove a dor, Ele transforma a ferida em testemunho. Ele transforma a sua história de dor em história de redenção. Ele transforma você de vítima em vencedor. E de repente, aquilo que o inimigo usou para tentar te destruir, Deus usa para te promover e para libertar outros que estão passando pelo mesmo. A liberdade está disponível. A cura está ao alcance. Você só precisa ter coragem de entregar seu coração quebrantado nas mãos do Pai. E a transformação mais dramática registrada na Bíblia talvez seja a de Saulo de Tarso. Aqui estava um homem consumido pelo ódio, um perseguidor violento dos cristãos, um homem que respirava ameaças e morte contra os seguidores de Jesus. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado, guardando as capas dos assassinos, aprovando aquele crime. Saulo achava que estava servindo a Deus quando destruía vidas. Ele estava tão cego pela religiosidade que não conseguia ver que estava lutando contra o próprio Deus, até que um dia, no caminho para Damasco, uma luz do céu o derrubou. E Jesus apareceu para ele. Você consegue imaginar aquele momento? O homem que perseguia Jesus face a face com Jesus. O homem que prendia cristãos confrontado pelo Cristo. E Jesus não o destruiu. Jesus o transformou. Em um instante, tudo mudou. As escalas caíram dos seus olhos. Não apenas as físicas, mas as espirituais. E aquele homem que respirava ameaças passou a pregar graça. Aquele que prendia cristãos passou a plantar igrejas. Aquele que causava morte passou a dar vida. Saulo se tornou Paulo. O perseguidor se tornou apóstolo. E ele escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Esta é a promessa para você. Não importa quão longe você foi. Não importa quão escuro é seu passado. Não importa quantos erros você cometeu. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. O velho já passou. O novo já chegou. Seu amanhecer de transformação está aqui. Então, vamos sintetizar essa verdade transformadora. A mudança espiritual que Deus opera em você não é superficial. Não é apenas um ajuste de comportamento. Não é simplesmente tentar ser uma pessoa melhor através de esforço próprio. É uma recriação completa da sua identidade. Quando você entrega sua vida a Cristo e decide viver cada dia na presença dele, você não está apenas adicionando religião à sua vida. Você está sendo totalmente transformado de dentro para fora. Sua mente é renovada, seu coração é curado, seu espírito é vivificado, seus propósitos são redefinidos, seu destino é reescrito. E essa transformação acontece progressivamente, amanhecer após amanhecer. Cada dia que você acorda e escolhe Deus, você é transformado um pouco mais à imagem de Cristo. É como observar uma planta crescer. Você não vê o crescimento acontecendo no momento, mas ao olhar para trás, você percebe que aquela pequena semente se tornou uma árvore forte. Da mesma forma, olhe para trás na sua jornada com Deus. Você não é mais quem era há um ano. Você não pensa mais como pensava há 6 meses. Aquelas coisas que te destruíam antes não têm mais poder sobre você. Aqueles medos que te paralisavam foram substituídos por coragem. Aquela amargura que te consumia foi substituída por amor. Esta é a obra de Deus em você, e Ele não terminou. A Bíblia diz que aquele que começou boa obra em você há de completá-la. Seu processo de transformação continua. Cada amanhecer é uma nova oportunidade para você ser moldado mais à imagem dele. Agora, pare um momento e reflita comigo. Olhe para a sua própria jornada. Você consegue ver a transformação que Deus tem
operado em você. Ou você está tão focado no que ainda precisa mudar que esqueceu de celebrar o quanto já mudou. Pense, há um ano atrás, você enfrentaria esta situação atual da mesma forma que está enfrentando hoje? Você teria a mesma paz, a mesma fé, a mesma confiança em Deus? Se a resposta é não, então você está sendo transformado. Se você consegue ver que há mais paciência, mais amor, mais perdão em você hoje do que havia antes, isso é evidência da obra do Espírito Santo. Mas aqui está a pergunta mais importante. Você está cooperando com essa transformação ou está resistindo a ela? Porque Deus nunca força a mudança. Ele convida, Ele capacita, Ele empodera. Mas você precisa render-se. Você precisa estar disposto a deixar o velho morrer, para que o novo possa nascer. Que áreas da sua vida você ainda não entregou completamente a Deus? Que fortalezas mentais você ainda está protegendo? Que feridas do coração você ainda está escondendo dele? Que tudo que você esconde de Deus continua te controlando, mas tudo que você expõe à luz da presença dele é transformado. Você está pronto para uma transformação completa? Você está disposto a permitir que Deus não apenas mude alguns aspectos da sua vida, mas recrie completamente quem você é? Porque esta é a oferta que Ele faz a cada amanhecer, a oportunidade de ser transformado mais profundamente na pessoa que Ele sempre planejou que você fosse. Agora chegamos a um ponto crucial desta jornada: entender o que realmente significa vitória espiritual. Porque muitos de nós temos uma compreensão errada de vitória. Achamos que vitória é ausência de problemas, que vitória é ter tudo resolvido, que vitória é uma vida sem lutas. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Vitória espiritual não é a ausência de batalhas, é vencer em meio às batalhas. Não é nunca cair, é ter a força de Deus para se levantar cada vez que você cai. Não é nunca ser testado, é passar no teste porque sua fé está ancorada na rocha que é Cristo. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, declara algo poderoso: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, perceba, a vitória não vem da sua força, não vem da sua inteligência, não vem dos seus recursos. A vitória vem da sua fé. Quando você acorda pela manhã com fé, você já está vencendo. Quando você declara: este é o dia que o Senhor fez, mesmo quando tudo está difícil, você está vencendo. Quando você louva a Deus em meio à tempestade, você está vencendo, porque a vitória não está nas circunstâncias favoráveis. A vitória está na fé inabalável. E aqui está o segredo que os vencedores descobriram. Você não precisa esperar sentir-se vitorioso para declarar vitória. Você declara vitória pela fé. E então, o sentimento de vitória vem. Você não caminha por vista, você caminha por fé. E é essa fé que transforma cada amanhecer em conquista espiritual. Mas serramos honestos, a jornada de vitória inclui momentos de tentação. E a tentação é real, ela é sutil, ela é persistente. E muitas vezes ela ataca exatamente nos momentos em que você está mais vulnerável. Especialmente logo pela manhã, quando sua guarda ainda não está completamente levantada. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo não descansa, ele está procurando brechas. Ele está esperando momentos de fraqueza. Então, como você resiste? Primeiro, você precisa estar vigilante, conhecer seus pontos fracos. Se você sabe que pela manhã sua mente está mais vulnerável a pensamentos negativos, tome autoridade sobre esses pensamentos desde o primeiro momento. Não dê espaço para o inimigo plantar sementes de dúvida, medo ou desânimo. Segundo, vista toda a armadura de Deus, como Paulo ensina em Efésios 6. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não pode lutar batalhas espirituais com armas naturais. Você precisa das armas de Deus. Terceiro, fuja da tentação. Não brinque com ela. Não se aproxime dela achando que você é forte o bastante para resistir sozinho. José fugiu da mulher de Potifar. Não foi covardia, foi sabedoria. Quando a tentação chega, você corre para Deus e se afasta da situação. Você não negocia, você não contempla, você foge e busca o Senhor. Mas talvez o elemento mais crucial no caminho da vitória seja a perseverança. Porque muitas pessoas começam bem, acordam com fé, oram,
buscam a Deus. Mas quando a resposta não vem imediatamente, quando a mudança não acontece da noite para o dia, elas desistem. E desistir é a única forma garantida de não alcançar vitória. Tiago, capítulo 1, versículo 12 nos diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A bênção não é para quem começa, é para quem persevera. É para quem continua quando todos os outros desistir. Hebreus capítulo 10, versículo 36 complementa: Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você precisa de perseverança. Não é opcional, é necessário, porque há um espaço entre a promessa e o cumprimento. Há um tempo entre a oração e a resposta. E neste tempo você persevera. Pense em um corredor de maratona. Os primeiros quilômetros são empolgantes. A energia está alta, a multidão está animada, mas no meio da corrida, quando os músculos doem, quando o cansaço bate, quando parece que a linha de chegada nunca vai chegar, é aí que a verdadeira corrida acontece. É aí que você descobre se vai terminar ou desistir. E a mesma coisa acontece na sua jornada espiritual. O começo é fácil, a empolgação te carrega. Mas no meio, quando os problemas persistem, quando as orações parecem não respondidas, quando você não vê progresso visível, é aí que sua perseverança é testada. Continue, não desista. A vitória está mais perto do que você imagina. E para ilustrar o poder da perseverança e da vitória através da fé, deixe-me te contar sobre Josué e a batalha de Jericó. Deus havia prometido a terra a Israel, mas havia um obstáculo aparentemente intransponível: os muros de Jericó. Muros tão altos e espessos que pareciam impossíveis de derrubar. Deus deu a Josué uma estratégia que não fazia sentido lógico nenhum: marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia marchar 7 vezes e gritar: sem arietes, sem escadas, sem armas de cerco, apenas fé, obediência e perseverança. Imagine a cena. Primeiro dia, marcharam, nada aconteceu. Segundo dia, marcharam novamente, os muros continuaram de pé. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, mesma rotina, mesmo resultado aparente. Os soldados de Jericó devem ter rido deles. Olhem os tolos marchando em círculos. Vocês acham que nossos muros cairão com passos? Mas Josué e o povo não desistiram. Eles perseveraram na obediência. E no 7º dia, na 7ª volta, quando eles gritaram conforme Deus havia ordenado, os muros caíram completamente, sobrenaturalmente, e eles tomaram a cidade. A lição: há muros na sua vida que parecem intransponíveis. Há obstáculos que parecem impossíveis de superar. E Deus pode estar te pedindo para fazer algo que não faz sentido. Lógico, continue orando, continue adorando, continue obedecendo, continue acreditando. E quando você menos esperar, no tempo perfeito de Deus, os muros cairão, sua vitória virá. Seu amanhecer romperá glorioso. Continue marchando, seu Jericó está prestes a cair. E agora, deixe-me compartilhar com você um insight que pode elevar seu espírito e mudar completamente sua perspectiva. Você já está vitorioso. Não, você será vitorioso no futuro. Você já é vitorioso agora. A vitória não é algo que você precisa conquistar. É algo que Cristo já conquistou para você na cruz. Quando Jesus disse: está consumado antes de morrer, ele não estava apenas declarando o fim de seu sofrimento físico. Ele estava declarando a vitória total sobre o pecado, a morte, o inferno e todas as forças das trevas. E quando ele ressuscitou, ele selou essa vitória eternamente. E essa vitória é sua através da fé. Você não está lutando para vencer. Você está lutando de uma posição de vitória. Colossenses 2, versículo 15, diz que Jesus despojou os principados e as potestades. Publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele venceu. E se você está nele, você já venceu também. Então, quando você acorda pela manhã, você não está acordando para tentar conquistar a vitória. Você está acordando para andar na vitória que já é sua. Você não está pedindo a Deus para te fazer vencedor. Você está agradecendo porque em Cristo você já é mais que vencedor. Isso muda tudo. Você não enfrenta o dia com medo de perder. Você enfrenta o dia com a confiança de quem já ganhou. Você não ora como derrotado, implorando por vitória. Você ora como vitorioso, declarando o que Cristo já conquistou. E quando você vive dessa forma, cada amanhecer se torna uma celebração de vitória, não uma busca ansiosa por ela. Este é o amanhecer de um vencedor. Este é seu dia de vitória. Levante-se e tome posse
do que já é seu em Cristo Jesus. Então, vamos fazer uma pausa e recapitular tudo o que Deus tem falado ao seu coração durante esta jornada. Porque há verdades aqui que precisam estar gravadas na sua alma, verdades que precisam te acompanhar daqui em diante. Primeiro, você aprendeu que cada amanhecer é uma declaração de Deus de que Ele não desistiu de você. Cada novo dia é uma página em branco que o Criador coloca diante de você, cheio de misericórdias renovadas. Você não está condenado a repetir os erros de ontem. Você tem a oportunidade de começar de novo. Segundo, você compreendeu que a vitória espiritual não depende das suas circunstâncias, mas da sua fé. Você pode estar no vale mais profundo e ainda assim estar vencendo, porque a vitória não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio aos problemas. Terceiro, você descobriu que transformação é um processo diário, não acontece de uma vez. Acontece amanhecer após amanhecer, escolha após escolha, ato de fé após ato de fé, e Deus é fiel para completar a obra que começou em você. Quarto, você entendeu que suas provações têm propósito. Deus não desperdiça dor. Ele usa cada lágrima, cada luta, cada dificuldade para te moldar, te fortalecer e te preparar para algo maior. E quinto, você recebeu a revelação mais poderosa de todas. Em Cristo, você já é vitorioso. Não precisa conquistar vitória, precisa andar na vitória que já é sua. Esta é a verdade que mudará completamente a forma como você vive cada dia. Agora, como você leva isso para o dia a dia? Como você transforma conhecimento em experiência? Como você faz com que essas verdades saiam desta mensagem e entrem na sua rotina real? Primeira aplicação prática: estabeleça um ritual matinal sagrado, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Antes de pegar o celular, antes de mergulhar nas tarefas, separe esse tempo para agradecer a Deus, ler um versículo e declarar que este dia pertence ao Senhor. Este simples ato posiciona seu coração corretamente para o dia inteiro. Segunda aplicação: carregue uma promessa bíblica com você. Escolha um versículo que fala ao seu coração e decore-o. Quando a ansiedade vier, quando o medo bater, quando a dúvida sussurrar, você tem uma palavra de Deus pronta para confrontar a mentira. A palavra de Deus é sua espada espiritual. Mantenha menos afiada e pronta. Terceira aplicação: pratique gratidão intencional. Durante o dia, pare e agradeça. Agradeça pelas pequenas coisas. Pelo ar que você respira, pela comida no prato, pelo teto sobre sua cabeça, pelas pessoas que te amam. Gratidão muda sua química espiritual. Ela te tira do modo reclamação e te coloca no modo celebração. Quarta aplicação: ajude alguém diariamente. Faça algo bom por outra pessoa. Um elogio sincero, uma ajuda prática, uma oração. Quando você abençoa outros, você é abençoado. Quando você serve, você se parece mais com Jesus. Quinta aplicação: termine o dia em oração. Revise o dia com Deus. Agradeça pelas vitórias. Peça perdão pelos erros. Entregue as preocupações. E durma em paz, confiando que Deus está cuidando de tudo enquanto você descansa. Mas tem algo crucial que você precisa entender. Você não foi criado para caminhar sozinho. A vida cristã não é uma jornada solitária. É uma jornada em comunidade. E quando você tenta viver sua fé isolado, você se torna vulnerável, fraco e mais facilmente derrotado. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você precisa de irmãos e irmãs na fé. Pessoas que vão orar por você quando você não tem forças para orar. Pessoas que vão te levantar quando você cair. Pessoas que vão te lembrar das promessas de Deus quando você esquecer. Pessoas que vão te corrigir em amor quando você se desviar. Isso é comunidade, isso é corpo de Cristo. E se você tem se afastado da igreja, se tem vivido isolado, se tem mantido sua fé apenas como algo privado entre você e Deus, o te encorajo, volte para a comunidade. Encontre uma igreja saudável, fundamentada na palavra, cheia do Espírito. Conecte-se com pessoas que compartilham sua fé, porque você é mais forte em comunidade do que sozinho. A imagem bíblica é perfeita. Brasas juntas mantêm o fogo aceso. Mas quando você separa uma brasa das outras, ela esfria e apaga. Não seja a brasa isolada. Mantenha-se conectado ao corpo de Cristo, porque juntos somos mais fortes. Juntos brilhamos mais. Juntos vencemos mais. Agora eu quero falar diretamente ao seu espírito.
Você que tem lutado, você que tem resistido, você que tem acreditado mesmo quando tudo parecia impossível. Eu quero te dizer, Deus vê você. Ele conhece cada lágrima que você derramou em secreto. Ele conta cada vez que você se levantou mesmo querendo desistir. E Ele está dizendo, continue, porque sua recompensa está chegando. Não olhe para trás com arrependimento. Não olhe ao redor com inveja. Olhe para frente com expectativa, porque o que Deus tem preparado para você é maior do que você pode imaginar. As dores de ontem estão produzindo a glória de amanhã. As lágrimas de hoje estão regando as colheitas de bênçãos futuras. Você pode estar cansado, mas não está derrotado. Você pode estar ferido, mas não está destruído. Você pode estar sangrando, mas ainda está de pé. Enquanto você estiver de pé, enquanto houver fôlego em você, enquanto houver fé no seu coração, Deus pode operar milagres. Não subestime o que Deus pode fazer através de alguém que se recusa a desistir. Não meça seu valor pelas suas quedas, mas pela sua capacidade de se levantar novamente. Não julgue seu futuro pelo seu passado, porque em Deus, seu futuro é maior, melhor, mais glorioso do que qualquer coisa que você viveu até agora. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, seque suas lágrimas. Não porque a dor acabou, mas porque você serve a um Deus que é maior que toda dor. E esse Deus está com você. Ele nunca te deixou, Ele nunca te deixará. E Ele vai te levar até o fim, até a vitória completa, até o amanhecer glorioso que Ele prometeu. E à medida que nos aproximamos do final desta jornada juntos, eu quero deixar você com uma imagem que espero que te acompanhe todos os dias, a imagem do amanhecer. Todo amanhecer é um milagre. A terra poderia parar de girar. O sol poderia deixar de brilhar, mas não. Fielmente, dia após dia, século após século, o amanhecer vem. Não porque a terra merece, mas porque é a natureza de Deus ser fiel. E da mesma forma que o sol nasce sobre justos e injustos, sobre pessoas boas e pessoas más, sobre quem merece e quem não merece, as misericórdias de Deus se renovam sobre você cada manhã. Não por causa do que você fez, mas por causa de quem Ele é. Então amanhã, quando você acordar, eu quero que você lembre desta mensagem. Lembre que você está abrindo os olhos para um novo dia de misericórdias, para novas oportunidades, para nova graça, para novo poder, para nova vitória. E eu quero que você faça uma declaração simples, mas poderosa. Senhor, obrigado por mais um amanhecer. Obrigado por não ter desistido de mim. Este dia é teu, minha vida é tua. Faça em mim e através de mim o que te agrada. Transforma este amanhecer em vitória espiritual. Em teu nome, amém. Porque quando você começa o dia assim, quando você entrega cada amanhecer nas mãos de Deus, quando você permite que Ele seja o Senhor do seu dia, desde o primeiro segundo, você descobrirá que cada dia se torna uma nova oportunidade de testemunhar milagres, de experimentar vitórias, de viver na plenitude do propósito divino. Este é o poder do amanhecer espiritual. E agora ele é seu. Agora chegou o momento mais especial desta jornada, o momento em que vamos parar de apenas falar sobre Deus e vamos falar com Deus. O momento em que vamos nos posicionar diante do trono da graça para receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Eu quero te convidar a fazer uma pausa em tudo o que você está fazendo. Se você estiver dirigindo, preste atenção na estrada, mas deixe seu coração se voltar para Deus. Se você estiver em casa, encontre um lugar tranquilo, mesmo que seja por alguns minutos. Se possível, feche seus olhos, ou mantenha-os abertos, mas com o coração voltado para o céu. Não importa onde você está neste momento. Não importa se você está em um lugar físico sagrado ou não, porque onde quer que você esteja, quando você clama a Deus, aquele lugar se torna santo. A presença de Deus não está limitada a edifícios. Ela está disponível para você agora, neste exato instante. Respire fundo, inspire devagar, expire. Deixe a tensão sair dos seus ombros. Solte a ansiedade do seu peito. Permita que a paz de Deus comece a envolver você como um manto. Não é sobre ter as palavras perfeitas. É sobre ter um coração sincero. Deus não se impressiona com eloquência. Ele se move com sinceridade. E agora, vamos juntos entrar na presença do Pai. Vamos entregar a Ele tudo o que pesa. Vamos abrir nosso coração completamente. Vamos permitir que Ele toque, cure, restaure e renove. Este é o seu momento com Deus. Aproveite cada segundo. Pai Celestial, eu venho à Tua presença neste momento com um coração necessitado. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não posso nada. Mas contigo, Senhor, todas as coisas são possíveis. Eu confesso que tem havido manhãs em que acordei sem esperança.
Manhãs em que a dor parecia maior que tua promessa. Manhãs em que duvidei, que temi, que quis desistir. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que olhei mais para os problemas do que para ti. Hoje, eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o caminho completo, eu declaro que tu és Deus e que teus planos são maiores que os meus. Eu entrego a ti cada preocupação, cada medo, cada ansiedade que tem roubado minha paz. Senhor, eu entrego a ti minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, minha família, meus sonhos, meus projetos. Tudo o que eu sou e tudo o que tenho, eu coloco em tuas mãos. Faz o que te agrada, cumpre teu propósito em minha vida. Cura meu coração das feridas do passado. Liberta-me das correntes que me prendem. Renova minha mente com tua verdade. Transforma meu caráter à imagem de Cristo. E dá-me forças para viver cada dia na plenitude do teu amor. Eu declaro que, a partir de hoje, cada amanhecer será uma vitória espiritual, porque eu não acordo mais confiando em mim mesmo. Eu acordo confiando em ti, e sei que com tua presença eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, enquanto você ainda está nessa postura de oração, eu quero que você simplesmente permaneça na presença de Deus. Não precisa dizer mais nada, apenas fique, apenas sinta. Apenas permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Talvez você esteja sentindo paz. Uma paz que você não sentia há muito tempo. Isso é Deus te envolvendo. Talvez você esteja sentindo calor no peito, como se algo estivesse sendo aceso dentro de você. Isso é o fogo do Espírito Santo, reacendendo sua esperança, sua fé, sua paixão. Ou talvez você esteja chorando. E tá tudo bem. Essas lágrimas não são de fraqueza, são de libertação. São lágrimas de cura. Deus está tocando em lugares profundos que precisavam ser tocados. Ele está limpando feridas antigas. Ele está restaurando partes quebradas da sua alma. E se você não está sentindo nada em particular neste momento, isso também está bem. Fé não é sentimento. Deus está operando mesmo quando você não sente. Ele está agindo mesmo quando você não vê. Ele está cumprindo sua palavra sobre sua vida neste exato instante. E o resultado virá no tempo certo. O importante é que você se apresentou, você parou, você se posicionou diante de Deus. E isso tem valor imenso. Porque num mundo cheio de distrações, num mundo que te puxa para milhões de direções, você escolheu parar e buscar a face do Pai. E Ele vê isso, Ele honra isso, Ele responde a isso. Continue nessa presença por mais um momento. Deixe que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E agora, enquanto você ainda está nessa presença sagrada, eu quero declarar sobre você algumas das mais poderosas promessas que Deus deixou em sua palavra. Promessas de paz, de consolo, de restauração. Deus está dizendo a você neste momento: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vê seu cansaço. Ele conhece o peso que você carrega, e Ele está te convidando a descansar nele, para entregar o fardo que você nunca deveria ter carregado sozinho. Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. A mão de Deus está sobre você, sustentando você, fortalecendo você. Ele está declarando: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você chama de fim, Deus chama de novo começo. O que você vê como derrota, Deus vê como preparação para a vitória. Confie nos planos dele, e Ele está prometendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta paz já está sendo liberada sobre você. Não uma paz que depende de tudo estar resolvido, mas uma paz que permanece mesmo em meio ao caos. Esta é a paz de Deus, e ela é sua agora. Receba essas promessas. Deixe que elas entrem no seu coração. Creia nelas. Porque tudo o que Deus promete, Ele cumpre. E agora, vamos concluir este momento de oração com gratidão e com fé renovada. Respire fundo novamente. Sinta como algo mudou dentro de você. Algo se moveu, algo foi tocado, algo foi curado. Essa é a obra de Deus em resposta à sua fé. Pai, eu te agradeço por este momento sagrado. Agradeço porque tu nos ouviste.
Agradeço porque tu respondeste antes mesmo de terminarmos de pedir. Agradeço porque tua presença esteve conosco cada segundo desta jornada. Que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem saia deste momento diferente de como entrou. Mais forte, mais confiante, mais cheia de fé, mais convicta de que tu és Deus e que nada é impossível para ti. Que quando acordarmos amanhã, lembremos deste momento. Que lembremos da paz que sentimos aqui. Que lembremos das promessas que recebemos. E que acordemos não com medo, mas com expectativa. Não com desânimo, mas com esperança. Não como derrotados, mas como vencedores. Eu declaro bênção sobre cada vida. Declaro cura, restauração, provisão, proteção e vitória. Declaro que o amanhecer espiritual já começou. Que a luz já está rompendo. Que o milagre está a caminho. Em nome de Jesus, selamos esta oração com fé e gratidão. Amém. Abra seus olhos lentamente. Volte ao momento presente. Mas carregue consigo essa paz, essa certeza, essa renovação que você recebeu, porque você não é mais o mesmo Deus te tocou. E quando Deus toca, tudo muda. E aqui estamos, chegando ao final desta jornada poderosa que fizemos juntos. Uma jornada sobre transformar cada amanhecer em vitória espiritual com Deus. E espero que você tenha compreendido que isso não é apenas um conceito bonito. É uma realidade disponível para você a partir de agora. Nós começamos falando sobre como o amanhecer é mais do que um fenômeno natural. É um convite divino. É Deus dizendo a você: eu te escolho novamente. Eu te dou mais uma chance. Minhas misericórdias se renovaram sobre você. E isso acontece todos os dias, sem exceção, porque Deus é fiel. Caminhamos através das dores, das provações, dos desafios que fazem você questionar se vale a pena continuar. E descobrimos que essas dificuldades não são o fim da história. São apenas capítulos do processo divino de moldagem, preparação e fortalecimento. Mergulhamos nas promessas bíblicas, nas histórias de homens e mulheres que enfrentaram o impossível e venceram pela fé. Entendemos que o mesmo Deus que operou na vida deles quer operar na sua. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos está disponível para levantar você de qualquer situação de morte espiritual, emocional ou circunstancial. E oramos juntos. Abrimos nosso coração diante do Pai, entregamos nossos fardos, recebemos paz e fomos tocados pela presença de Deus. E isso por si só já valeu cada segundo desta mensagem. Agora você sabe, cada amanhecer é uma vitória, esperando para ser vivida. E essa vitória começa com uma escolha simples: confiar em Deus desde o primeiro momento do dia. A moral desta mensagem está resumida em um versículo poderoso. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não alguns dias, não apenas os dias bons, mas este dia, qualquer dia, todo dia. O Senhor fez este dia. Ele planejou, Ele preparou, Ele encheu de possibilidades, de oportunidades, de graça suficiente. E nossa resposta não deve ser murmuração, não deve ser reclamação, não deve ser desânimo. Nossa resposta deve ser regozijo e alegria. Mas como você se regozija num dia difícil? Como você se alegra quando tudo ao redor está desmoronando? Você se regozija não nas circunstâncias, mas no Deus que está acima das circunstâncias. Você se alegra não no que você vê, mas no que você crê. Você celebra não porque tudo está resolvido, mas porque você conhece aquele que resolve todas as coisas. A síntese de tudo que falamos é esta: sua vida muda quando você muda a forma como acorda. Quando você para de acordar focado nos problemas e começa a acordar focado em Deus. Quando você para de começar o dia com ansiedade e começa com adoração. Quando você para de ver o amanhecer como apenas mais um dia e começa a vê-lo como uma oportunidade sagrada de vitória espiritual. E essa mudança não requer que você seja perfeito. Não requer que você tenha tudo junto. Requer apenas que você seja sincero, que você seja intencional, que você dê o primeiro passo de fé e Deus fará o resto. Porque Ele é especialista em transformar manhãs comuns em vitórias extraordinárias. E agora, eu quero fazer um convite a você. Não um convite para se inscrever no canal, embora isso seja importante, mas um convite muito mais profundo. Um convite que pode mudar eternamente
o curso da sua vida. Eu te convido a entregar sua vida completamente a Deus. Não apenas em palavras, mas em verdade. Não apenas nos domingos, mas todos os dias. Não apenas nos momentos de desespero, mas em todos os momentos. Uma entrega total, sem reservas, sem plano B, sem voltar atrás. Se você ainda não tem um relacionamento real com Jesus Cristo, hoje é o dia, hoje é a hora. Reconheça que você precisa dele. Confesse que você é pecador e que precisa do perdão. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para te dar vida nova. E convide-o para ser o Senhor da sua vida. Esta é a decisão mais importante que você pode tomar. E se você já é cristão, mas tem vivido morno, distante, apático, eu te convido a um novo compromisso. A um reavivamento pessoal, a uma renovação da sua paixão por Deus. Volte para o primeiro amor, volte para a intimidade que você tinha no começo. Não permita que a rotina roube o milagre da sua fé. Confie plenamente em Deus, não parcialmente, não condicionalmente, plenamente. Confie nele com suas finanças, com sua família, com sua saúde, com seus sonhos, com seu futuro, porque ele é digno de toda confiança. E quando você confia completamente, você experimenta o sobrenatural completamente. Este é o convite. A porta está aberta. O caminho está preparado. Deus está esperando o que você vai decidir. Deixe-me terminar com uma verdade simples, mas profunda, que eu quero que fique gravada no seu coração. Você não está lendo este roteiro, ouvindo esta mensagem por acaso. Nada é coincidência no reino de Deus. Tudo é providência divina. Deus sabia que você precisaria ouvir exatamente isso, exatamente agora. Ele orquestrou cada detalhe para que você chegasse até aqui. E se você está ouvindo estas palavras, é porque Deus tem um propósito específico para você. Um chamado, uma missão, um amanhecer glorioso que Ele quer te mostrar. Não desperdice este momento. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Permita que seja o ponto de virada da sua vida. O momento em que você decidiu que não vai mais viver na mediocridade espiritual. O momento em que você escolheu que cada amanhecer, de fato, será uma vitória. Porque o mundo está cheio de pessoas que existem, mas não vivem. Que respiram, mas não prosperam. Que acordam, mas não vencem. Mas você não foi chamado para ser mais um na multidão. Você foi chamado para ser diferente, para ser sal e luz, para ser testemunho vivo do poder transformador de Deus. Então, levante-se, sacuda a poeira, endireite a coroa e comece a viver como o vencedor que Deus diz que você é, porque em Cristo Bok Rabencel. Agora é só andar na vitória que já é sua. Este é o seu amanhecer. Esta é a sua hora. Este é o seu momento de vitória espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia estas palavras, se algo dentro de você foi despertado, renovado ou transformado, eu te convido a fazer duas coisas simples, mas importantes. Primeiro, deixe sua curtida neste vídeo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esta mensagem, porque você não é o único que precisa ouvir sobre o poder de transformar cada amanhecer em vitória espiritual. Há milhares de pessoas que estão acordando em desespero, em dor, em medo e que precisam saber que há esperança, que há saída, que há um Deus que as ama e quer transformar suas manhãs. Segundo, inscreva-se no canal Rota Divina e ative o sininho de notificações, porque esta é apenas uma das muitas mensagens que Deus quer compartilhar com você através deste canal. Regularmente, trazemos reflexões profundas, ensinamentos bíblicos e palavras de encorajamento que vão continuar alimentando sua fé e fortalecendo seu espírito. E não pare por aqui. Compartilhe esta mensagem com alguém que você conhece, que está precisando ouvir isso. Seja um instrumento de Deus para levar esperança a outras vidas. Porque quando você abençoa outros, você é abençoado. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele guarde sua entrada e sua saída. Que cada amanhecer da sua vida seja marcado pela presença dEle e pela vitória que só Ele pode dar. Até a próxima mensagem. Fique na paz do Senhor. Amém.